Mais de 20 mil anos no futuro, a Terra é apenas uma memória distante da origem da humanidade, que já havia não só explorado o espaço além do nosso sistema solar, como se fixado em diversos planetas se espalhando pela galáxia. Contrariando as previsões e expectativas futuristas, robôs e máquinas inteligentes foram banidos dessa era. Após ameaçarem a nossa existência, deram lugar ao estudo e aprimoramento das capacidades humanas, com escolas que se especializaram em diferentes aspectos da mente e do corpo humano, como as misteriosas Bene Gesserit, os calculistas Mentats e os médicos Suk. Em meio a isso, visões, sonhos e profecias de um provável Messias parecem estar guiando a humanidade para uma nova virada. Nas palavras do diretor Denis Villeneuve, que adapta a obra de Frank Herbert, de 1965, Duna é sobre o triunfo do espírito humano. Eu sou Abner Pereira e sobre o que mais pode ser essa história? Após receber a negativa de mais de 20 editoras, em 1965, Frank Herbert conseguia publicar Duna, uma das obras de ficção científica mais relevantes, se não a mais relevante, impactando para sempre o gênero narrativo e inspirando a criação de outros grandes sucessos no futuro da ficção, como a saga Star Wars, Alien, Matrix e elementos que lembram até o recente Game of Thrones. O livro surge em meio ao auge do movimento hippie, nas décadas de 60 e 70, e não diferente das pautas daquele momento, traz temas como ecologia, crítica ao sistema político-econômico vigente, espiritualidade e sustentabilidade no uso dos recursos naturais, que na obra envolve uma substância que também é usada como alucinógeno. Depois de 40 anos de poucas adaptações e ainda por cima mal sucedidas, Denis Villeneuve, diretor de grandes filmes como Blade Runner 2049 e A Chegada, se propõe a contrariar o que era dito de Duna até então, como uma obra impossível de ser adaptada para o audiovisual devido à sua complexidade, e lança em 2021 a sua versão cinematográfica do tão aclamado livro, ou pelo menos da primeira parte dele. Duna, de Villeneuve, é sonoro e visualmente grandioso, digno de apreciação. A trilha de Hans Zimmer compõe o peso épico e majestoso que as cenas pedem. O elenco junta ao ator em sucesso ascendente Timothée Chalamet como protagonista Paul Atreides, os já experientes Oscar Isaac e Rebecca Ferguson como seus pais, Duque Leto Atreides e Lady Jessica, Jason Momoa, o nosso Aquaman, como um dos padrinhos de Paul, Duncan Idaho, e Zendaya como a Fremen Chani, dentre outros atores consagrados. Estabelecendo o contexto geral do universo na obra, temos um sistema político e social que é praticamente a volta num combo de aspectos de todos os sistemas que no mundo real e atual consideramos falidos e retrógrados, como o imperialismo colonial, o mercantilismo e o feudalismo aqui em grande escala, no qual planetas inteiros são considerados feudos, posse de uma aristocracia de famílias identificadas como casas maiores, todas elas subordinadas a um imperador. Além disso, outros poderes paralelos e influentes se somam nesse jogo de interesses, principalmente a Guilda Espacial, a oligarquia que controla e viabiliza toda a estrutura para viagens e transporte interplanetário, o que numa economia que gira pela exploração e venda dos recursos naturais dos planetas é um grande trunfo, e as Bene Gesserit, uma ordem milenar envolta numa aura religiosa formada apenas por mulheres, das quais Lady Jessica, a mãe de Paul, faz parte, e que possuem grande conhecimento histórico, habilidades mentais elevadas, além de fazer leituras precisas sobre situações e pessoas, influenciando assim todo o jogo político. Os Mentats, com raciocínio comparado a de um computador, também possuem uma função relevante, porém de modo mais individual, geralmente desempenhando o papel de conselheiros por suas habilidades matemáticas e estatísticas. O que mais chama atenção em todo esse contexto é a distopia de uma humanidade que acaba sempre voltando a reerguer estruturas de opressão que só visam o poder e a manutenção de privilégio, às custas da exploração tanto de recursos naturais como de pessoas, como veremos mais à frente. Não importa quantos milhares de anos tenham se passado, estaríamos fadados a repetir os mesmos erros. Não importa quão aprimoradas foram nossas habilidades mentais, o ser humano ainda é o mesmo ser humano. Diferente do que vislumbram os teóricos sociais de hoje, de uma humanidade que está em constante evolução, aprendendo com os erros do passado e que, por isso, tenderá a desenvolver estruturas políticas e sociais cada vez mais justas e igualitárias, no mundo construído por Frank Herbert, isso é uma desilusão. Pelo menos até onde vemos no filme adaptado. Há um problema intrínseco no ser humano que não é resolvido simplesmente por teoria social ou política, nem ideologias mil. Há menos de um século vimos uma ameaça global se erguendo, e ainda hoje
alguns discursos nos variados espectros políticos parecem reverberar o mesmo desejo desenfreado pelo poder, pelo controle das massas e a demonização do outro. Geração após geração, parece que estamos presos a um mal inescapável. O bem que almejamos, individual e coletivamente, não conseguimos realizar. O mal que rejeitamos, esse cometemos. A solução não é uma nova estrutura, é a necessidade de uma nova humanidade. Duna tem esse nome por causa do lugar onde se passa a parte principal da história. Um apelido para Arrakis, o planeta desértico formado apenas de areia e rochas, de calor exorbitante, mas que possui em abundância o recurso natural mais importante para a manutenção daquela sociedade. Conhecido como especiaria, ela possui propriedades especiais que aguçam a percepção e os sentidos humanos, ajudando dessa forma na condução das viagens interplanetárias, além de ser um medicinal que prolonga a vida, tornando a especiaria no principal produto que gira toda a economia daquele universo. Se assemelhando até pelo nome com as especiarias do Oriente no período do mercantilismo, que era um novo ouro que impulsionava o comércio intercontinental no século XV, ou o que vimos na corrida pelo petróleo num mesmo cenário de clima árido e desértico no Oriente Médio. Nesse sentido, cabe até destacar os elementos da cultura árabe e religião islâmica tão presentes no universo de Duna, como se no passado a Terra tivesse sido globalmente influenciada por povos muçulmanos, a ponto disso ainda ser sentido milhares de anos à frente, mesmo com a humanidade se espalhando por outros planetas. Voltando ao ponto, aquele que estiver no controle de Arrakis tem praticamente o poder sobre aquele universo. A abominável Casa Harkonnen, sob o comando do Barão Vladimir Harkonnen, esteve no domínio do planeta por 80 anos, representando tudo o que há de mais desprezível num sistema de colonização e exploração, ao subjugar pela força o povo nativo daquele mundo, os Fremen, e se importar única e exclusivamente com os lucros que a comercialização da especiaria gerava. No movimento político do Império, os Harkonnen são designados a se retirarem de Arrakis para darem lugar a outra casa maior que passará a estar no comando daquele planeta, os Atreides, seus maiores rivais. E por seus rivais, isso significa tanto dos Harkonnen como dissimuladamente do próprio Império, pois o Duque Leto Atreides tem ganhado cada vez mais prestígio político pelo seu carisma, ética e postura, o que mexe com egos e, na visão do Imperador, ameaça seu próprio poder. Sabendo disso, a Casa Atreides aceita a missão dada pelo Imperium com um pé atrás, suspeitando de objetivos escusos nesse movimento, o que acaba se confirmando. Tudo não passava de uma armadilha para dar fim aos Atreides, ainda fragilizados por recém estarem se estabelecendo no novo local. Figuras de touros são constantes no longa, remetendo à forma como o pai do Duque Leto Atreides faleceu, isto é, quando participava de uma tourada. E isso fala muito dos passos dessa troca, em que os Atreides pensam estar no controle da situação, mesmo entendendo o perigo dos Harkonnen, nome que remete à palavra em finlandês Harka, que significa touro, mas por último, serão golpeados pelos seus inimigos. Traído pelo Dr. Yueh, um dos seus mais estimados funcionários, Leto é capturado e a Casa Atreides cai num ataque conjunto dos Harkonnen com os Sardaukar, uma elite militar formada por assassinos fanáticos, treinados desde a infância para servirem aos propósitos do Império. Mentiras, corrupção, alianças sujas, traições... Nem parece o sistema de poder que estamos habituados hoje em dia, não é? De novo, e pelas palavras de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Mesmo com lapsos de graça e bondade, há algo na natureza humana que nos consome e nos induz ao mal, o que na visão cristã chamamos de natureza caída por conta do pecado original. Porém, diferente do que o filósofo pensava, o adestramento pelo poder centralizador e absoluto não é a solução para isso. Pelo contrário, é talvez a melhor ração que alimenta este lobo. É isso que busca o Imperium. É isso que busca os Harkonnen, o poder absoluto, contrastando com a cultura dos Atreides e principalmente com as virtudes do Duque Leto, que vislumbra um novo tempo em Arrakis, com os Fremen sendo livres e se tornando seus aliados. No livro, sua ética e hombridade são ainda melhor apresentadas, razão pela qual todos o admiram. Paul, seu filho e o protagonista da obra, tem em seu pai sua maior referência, sempre analisando sua postura e conduta nas diferentes circunstâncias, para como herdeiro do governo, fazer tudo aquilo que viu o pai fazer. Mesmo com as ocupações do Duque Leto, a ligação de amor e admiração entre os dois é bem forte. Ainda em Caladan, seu planeta de origem, e relutante com seu destino como herdeiro, Paul ouve do seu pai que, independente da sua resposta para liderar o futuro da Casa Atreides, ele continuava sendo tudo o que precisava ser, seu filho.
Sua aprovação estava firmada na sua identidade, no seu elo familiar, no amor incondicional. Obviamente, o título de filho amado é a primeira parte dessa relação, mas dar alegria e prazer ao pai seria também resultado das escolhas de Poe ao abraçar sua responsabilidade e cumprir a sua missão. Aquele que declara para o filho seu amor é também o mesmo que o impele à missão do deserto. No meio dos túmulos dos heróis da fé da Casa Atreides, que representam o peso do legado nos ombros de Poe, Leto cita seu pai, dizendo que um grande homem não busca liderar, ele é chamado a isso, e então responde. Poe sabe que é um chamado. Ele tem tido sonhos sobre isso e que irão se intensificar. Tão importante quanto não inverter a ordem da aprovação por quem somos, por aquilo que fazemos, é também não anularmos a missão e a responsabilidade das nossas obras, como resultado de quem somos. A fé sem obras é morta. Poe precisa atender o seu chamado, que para além de todo um conflito político envolvendo os Harkonnen e o Imperium, é sobre sua jornada pessoal como o Messias daquele mundo. Após a queda humilhante da Casa Atreides em Arrakis, Leto é colocado nu diante do grotesco barão Vladimir Harkonnen, para então dar seu último golpe se sacrificando. O barão que sobreviveu pensa ter concluído seu plano, lançando Poe e sua mãe, Lady Jessica, no deserto mortal de Duna, com perigos que abrangem não só o calor. Vermes gigantes chegam ao comprimento de até 500 metros e devoram tudo, atraídos pelos passos de qualquer pessoa na areia. São chamados pelos nativos de Shai-Hulud, nativos esses, os Fremen, que, segundo consta, também são bárbaros violentos. Enquanto passa por todos esses testes no deserto, também entra em contato direto com a especiaria espalhada no ar. Poe tem suas visões e sonhos intensificados por causa disso. Algo profundo e transcendente o conecta a uma identidade messiânica. Na verdade, desde que chegou a Arrakis, seu nome e suas ações eram ligadas a essa expectativa, seja pelos Fremen ou até mesmo pelos membros da Ordem Bene Gesserit. Aliás, a Ordem de Mulheres está profundamente ligada a essa expectativa, sendo elas as principais disseminadoras das profecias e preparando o caminho para o escolhido desde muito tempo e por toda a galáxia. A crença é que um homem, descendente das Bene Gesserit e possuidor das suas técnicas, como a de controle e leitura de emoções ou a do uso da voz, uma habilidade que equaliza as frequências da fala para sugerir ordens a quem escuta. Esse tal seria o escolhido. Na expectativa delas, esse descendente teria a mente perfeita e evoluída em todas as suas capacidades, podendo até mesmo dobrar o espaço-tempo. Com tamanho poder, desbancaria o sistema vigente em prol dos interesses da Irmandade, inaugurando uma nova era. Poe, como filho de uma bem-nascida, treinado nas suas doutrinas, bem como tendo capacidades de raciocínio elevadas por também ter sido ensinado por um mentat, passa no primeiro teste pelas mãos da Reverenda Madre, teste do qual nenhum homem jamais saiu vivo, se tornando assim o candidato mais perto do cumprimento da profecia. Durante seu processo no deserto, no encerramento dessa primeira parte de Duna, vemos a passagem de um menino, de certo modo inseguro, que duvidava de si mesmo, para um homem que abraça o seu destino, mesmo que ele venha com dores ou até mesmo a morte, como frequentemente escuta. Poe assume o papel daquele que, segundo as profecias das Bene Gesserit, se chama Kvisatz Haderach, um termo que origina do hebraico Kefitzat Haderech em fontes judaicas e que literalmente significa o encurtador do caminho. Em Duna, isso pode adquirir significados mais profundos ou mais práticos, como aquele que terá a capacidade de dobrar o espaço-tempo, e por conta disso, encurtar caminhos. Já para os habitantes de Arrakis, o Messias é chamado de Lisan al-Gaib, em tradução livre, a voz do outro mundo. Voz, palavra, verbo, agora personificado em Poe Atreides, habita entre os homens que por anos foram oprimidos e subjugados por um império de trevas. Outra tradução para o termo é o doador da água, o que faz muito sentido como resposta à maior necessidade para os habitantes do planeta deserto, onde até o suor do corpo é reaproveitado para consumo. Ao final, Poe é aceito pelos nativos como parte da sua comunidade, na esperança de que ele os liberte para viver em sua essência por definição. Fremen, free men, homens livres. Em paralelo ao Messias da Bíblia, temos aquele que é o próprio caminho e encurtou a distância eterna entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, entre o Criador e a criatura, unindo-se à humanidade e tomando a forma dos nativos deste planeta. Aquele que é o Verbo de Deus, a voz de outro mundo,
a palavra encarnada que habitou entre nós para nos tirar do império das trevas. Aquele que diz de si mesmo a água da vida e que aquele que beber da sua fonte jamais terá sede. Numa sequência de profecias milenares, ele é o descendente de Eva, mas também o filho de Deus, o herdeiro de um trono, mas também um servo sofredor. Sua missão é fruto de sua livre vontade eterna e não de um destino inescapável. Foi traído por um dos seus e nu se entregou ao sacrifício. Enquanto, segundo as Escrituras, os poderes malignos que conspiraram sua morte achavam que haviam vencido, era apenas o início da grande reviravolta que terminaria com o Messias pisando a cabeça da serpente e destituindo sua autoridade usurpada. Afinal, sobre o que mais pode ser essa história? Para a primeira parte não conclusiva e que deixa muitas perguntas, seria pretensioso agora eu querer trazer conclusões ao fim desse vídeo. Assim como as visões de Paul também não são nada categóricas, mas abrem caminhos e significados próprios que só farão sentido ao encontrarem a ação final, talvez Duna seja sobre este caminho encurtado entre o que sonhamos e o que de fato realizamos. O mistério entre o que foi predestinado a acontecer e a nossa responsabilidade de tornar isso real. Entre a fé e as obras. Entre a nossa identidade e o que ela demanda de nós. Fato é que profecias, sonhos, visões e promessas só são reais quando verdadeiramente encontram quem as realiza. Nas palavras de Duncan Idaho, ainda no início do filme, sonhos fazem boas histórias, mas tudo o que é importante acontece quando estamos acordados. E o que já aconteceu é apenas o começo.